Bom Olá, dia, bom Ana. dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este webinar organizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britain, e usarei esses minutos iniciais para falar um pouquinho sobre a Britain e também fazer os nossos agradecimentos ao nosso palestrante de hoje e aos organizadores de mais esta iniciativa. A Câmara tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando cada vez mais um fórum relevante de discussão para o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamento. Estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e fazer parte da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil significa fazer parte de uma comunidade de empresas e executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido e poder se engajar em discussões relevantes acerca do nosso cenário nacional e, obviamente, dos vínculos com o Reino Unido. A Câmara opera por meio de grupos de discussão e comitês setoriais em diversas frentes, conforme exibimos no nosso slide de abertura, logo antes de darmos início a esta sessão. Diferentes áreas e temas que percorrem indústrias específicas e também temas longitudinais a diferentes setores da nossa economia. Para que você conheça um pouco mais sobre a Câmara, visite o nosso site no www.britain.com.br. Eu agora faço, então, os nossos agradecimentos. Inicialmente, agradeço aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram divulgadas na tela de início antes de iniciarmos esta sessão. Quero também agradecer ao time da Britain envolvido na organização deste encontro, especificamente Carolina Ures, que é a presidente da Britain em São Paulo, a Bianca Antacli e o Guilherme Leal, que são, então, respectivamente, presidente e vice-presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara, que é o comitê que organiza este evento, e eles atuarão hoje como moderadores nesta conversa com o nosso palestrante. E, finalmente, agradeço ao nosso ilustre palestrante convidado de hoje, professor Ronaldo Ceroa da Mota. Muito obrigada por sua disponibilidade, professor Ronaldo, de estar aqui conosco para um tema tão relevante para esta discussão. Eu quero agradecer pelo tempo de vocês, desejar uma excelente conversa, um excelente evento, e passo a palavra para você, Carolina. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada pelas palavras de abertura. Queria agradecer muito ao time da Britain, que está organizando esse webinar tão relevante para nós, né? Eu estou muito curiosa para ouvir as palavras do professor Ronaldo. Queria agradecer a Bianca e ao Guilherme por terem organizado esse seminário, né? Para nós é muito relevante o tema e o envolvimento contínuo nessas discussões, tanto pelo governo britânico como pelos membros da Câmara. E também gostaria de agradecer principalmente ao nosso ilustríssimo palestrante, professor Ronaldo da Mota. Queria só agora despender alguns minutinhos na explicação de como se dará o webinar, né? A gente, como todos os eventos da Câmara, a gente tem a transmissão ao vivo pelo Zoom e pelo canal da Britain no YouTube. Se vocês colocarem o sininho lá, vocês já sabem imediatamente quando o vídeo for uploadado para ser revisto ou para ser repassado para outras pessoas por quem vocês acham que possa ter interesse nesse evento. A gente vai discutir hoje um ponto que é pouco sabido por muitos e muito debatido, né, por pessoas que não entendem, que são as perspectivas para o mercado de carbono, que tem muita especulação, muita conversa, e agora a gente vai ouvir de quem sabe, né? A gente agradeceria muito que as perguntas sejam enviadas pelos associados da Britain, somente pelo Q&A do Zoom. No YouTube, infelizmente, a gente não consegue fazer uma curadoria, a gente não consegue receber perguntas por lá, então ele está desativado o chat, mas, por favor, indiquem o seu nome e a empresa associada à Câmara para que a gente possa, se eventualmente não der tempo para respondermos as perguntas, a gente dá o andamento pós-evento, tá? Essas perguntas vão ser, obviamente, filtradas de acordo com o tempo que a gente tiver disponível, mas todas vão ser respondidas e abordadas de alguma forma ou outra. Bianca, Guilherme, parabéns aí novamente pela organização e palco é de vocês. Obrigada, bom evento para vocês. Obrigada, Carolina, obrigada
a Ana Paula também. Como a gente tem uma agenda importante e merecedora da gente dedicar o tempo realmente ao palestrante, só também reitero aqui boas-vindas e os agradecimentos. Já vou passar direto para o Guilherme, para que ele possa iniciar o evento. Obrigado, Bianca. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de fazer a apresentação do professor. Professor Ronaldo Ciró da Mota, certamente uma das maiores autoridades do país nessa matéria de mercado de carbono, nessa discussão. Ele é professor de economia do programa de pós-graduação de ciências econômicas da UERJ. Ele é doutor em economia pela UCL, pela University College London, ex-coordenador de estudos ambientais do IPEA, Rio de Janeiro, e ex-diretor do Ministério do Meio Ambiente. Foi lead author do 3º relatório do IPCC e review editor do 5º relatório do IPCC. E tem muitos artigos, livros científicos publicados sobre o assunto, inclusive um livro pela FGV, Economia Ambiental. Professor Ronaldo, obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo a nosso debate. Bom dia a todos. Eu que agradeço a Bertien pelo convite, parabenizo pela série de eventos que estão realizando. Quero agradecer tanto a Ana Paula como a Bianca, a Carolina e a você, Guilherme, por permitirem que eu possa aqui debater com vocês esses assuntos sobre a COP26, em particular o artigo 6, que cria instrumentos de mercado. Eu deixo aqui fazer o share da minha apresentação. Bom, o meu roteiro vai ser mais ou menos, eu primeiro vou tentar trazer para vocês, assim, em linhas gerais, obviamente, o tempo é curto e o assunto é longo, né? O Acordo de Paris e o que está sendo discutido na COP26, né? Então, todo mundo deve já saber, né? Mas vale a pena a gente reforçar que o artigo 6 ele tem um objetivo, né, de manter a temperatura do planeta de 1,5 graus. Tá? O instrumento para isso, tá, são as contribuições determinadas nacionalmente, as OND6. Tá? E nós temos agora as OND6 até 2030, então isso foi a grande saída em Paris para um acordo internacional, que essas decisões, essas contribuições dos países signatários fossem voluntárias. Então, isso resolveu todo o problema de alocação de orçamento de carbonos, como foi no protocolo de Quioto, que se determinava que alguns países tinham uma meta, essa meta foi decidida coletivamente. No Acordo de Paris, as metas são voluntárias, os países propõem as suas metas. Tá? E há um fato novo interessante, que no artigo 4.1 do acordo se propunha que o acordo também tentasse chegar a um balanço, né, dessas emissões na metade do século, que era importante, tendo em vista as projeções do IPCC, e que agora nós temos metas, não só NDC, que são para até 2030, essas primeiras NDCs, mas também os países estão apresentando suas metas de neutralização para 2050, 2060, algum momento no meio do século. Então, esse é o arcabouço de objetivos do acordo. Tá? Esse acordo, como a gente tem assim, uma legislação, às vezes passa no Congresso a legislação e depois tem que regulamentar as questões mais técnicas e as politicamente mais difíceis, tá? No Acordo de Paris aconteceu a mesma coisa. Nós temos algumas pendências de alguns artigos que ainda não foram regulamentados, né? Então, esse mapa,
essa rota até 2006, esse long and winding road, né? Porque nós vamos ver que tem muitas questões ainda bloqueando a regulamentação total, e para essa regulamentação existe o rule book, né? O livro de regras. Tá? O primeiro ponto que está presente em todas as discussões são os 100 bilhões prometidos pelos países em desenvolvimento para adaptação e mitigação nos países menos desenvolvidos. Há um artigo 9.5, que teria a contabilização dessa contribuição, e esse é um assunto que vem sendo discutido, como se mede, como se faz esse disclosure. Há uma relutância dos países ricos em cobrirem todas essas quantidades sem uma troca de compromissos de como esses recursos vão ser usados. Então, essa é uma tecla que vai ser batida, e é batida em todas as COPs, e a gente não acredito que seja na 26 que nós vamos resolver isso. Tá? Mas há um assunto muito importante que também vai se relacionar com o artigo 6, que são como que nós vamos apresentar as NDCs seguintes. Tá? Elas serão de 5, 10 anos. Tá? O objetivo é que tenhamos compromissos apresentados em períodos mais curtos. 5 anos talvez fosse o mais ideal do ponto de vista climático, mas há uma controvérsia se, como a meta é voluntária, se os países seriam obrigados a ter um common time frame. Tá? O outro assunto importante do artigo 14 é como fazer a avaliação do que está acontecendo com os compromissos do Acordo de Paris, que chamamos o Global Stock Take, né, do artigo 14. Tá? E como que os recursos estão sendo utilizados e como as emissões estão sendo reduzidas e quais são as barreiras que estão encontrando. Então, esse também é um assunto que vai ser discutido. Um outro do artigo 13, que é a transparência. Tá? Como os países vão reportar os seus compromissos de NDC. Isso é muito importante, porque se a gente não souber como está sendo cumprido os compromissos dos países, nós vamos ter dificuldades que esses países realizem comércio no artigo 6, né? Que ajudem aos outros no cumprimento da sua NDC, se eu não conhecer como cada um está se desenvolvendo e se desempenhando nos seus compromissos das NDCs. E aí temos questões técnicas de como reportar, o detalhe de reporte. Então, isso também é um assunto muito importante na COP26. Tá? Tem outros assuntos que pairam sobre todos os artigos, uma ênfase em adaptação, ênfase em loss and damage, que são perdas que não têm condições de serem adaptadas, em particular para aquelas ilhas vulneráveis. Tá? E um assunto que está dentro da própria convenção, que aparece no Acordo de Paris, que é a própria discussão da meta de 1,5 graus, que é o Periodic Review, que o IPCC ontem, né, lançou já um relatório falando, né, de como que essa trajetória está se alterando ao longo do tempo. E, por último, o artigo 6. Tá? Que o artigo 6 tem várias questões de regulamentação, depois eu vou explicar o que é, mas tem pelo menos 5 questões muito importantes, que são ajustes correspondentes, o carregamento dos instrumentos do protocolo de Quioto, depois explicarei cada um desses, o princípio da mitigação geral das emissões globais, a repartição de receitas e a temporalidade das trocas. Tá? O que é o artigo 6? O artigo 6 é um mecanismo de cooperação. Ele é voluntário, né? E a ideia é que ele garanta uma maior ambição, tá? E que promova o desenvolvimento sustentável e a integridade ambiental. Então, são os princípios, né?
Então, o artigo 6 deveria ajudar o cumprimento de NDCs mais ambiciosas e ajudar na trajetória de baixo carbono. Por que eu coloco isso? Parece óbvio, mas esses princípios eles vão ser os princípios basilares das discussões da regulamentação do artigo. Os instrumentos do artigo 6, eles são instrumentos de mercado e não mercado. Aqui eu vou só tratar dos instrumentos de mercado, que são os artigos 6.2 e 6.3 e dos 6.4 a 6.6. No artigo 6.2 e 6.3, ele trata de um tipo de instrumento, que hoje já é chamado de ITMO, né, que são os resultados de mitigação que são internacionalmente transferíveis. São trocas que podem ser realizadas entre as partes, entre os países. Tá? Então, um país Brasil e um país França, eles criam um contrato e, com isso, eles vendem resultados de mitigação, não créditos, resultados. Tá? Eu vou detalhar um pouco isso. E o artigo 6.4 ao 6.6, eles detalham um mecanismo de transações não entre países, partes, né? Mas entre entes privados e públicos. E assim, nesse caso, sim, são usados créditos de projetos, créditos de carbono. O que dizem esse artigo? 6.2 e 6.3, eles falam, são transações entre partes, países, desses resultados de mitigação, para fins de cumprimento das contribuições nacionais dos países que estão negociando. Essa troca tem que ter integridade ambiental e transparência, tá? Critérios de governança e de acompanhamento para que evitem a dupla contagem. O que significa evitar a dupla contagem? É que se um país resolver transferir resultados de mitigação para outro, a NDC desse país que transfere, o país que hospeda esse resultado que foi vendido para outro país, deverá ajustar a sua NDC do equivalente dessa quantidade de resultados que foi vendido, transferido para outro país. Por que isso? Porque o outro país vai poder usar essa quantidade para cumprir sua NDC. Se os dois países não fizerem esses ajustes correspondentes, o que a gente chama de ajustes correspondentes, haverá dupla contagem. Tanto o país que vendeu que comprou usa a mesma quantidade de resultado da troca para cumprir sua NDC. Então, eu tenho que aumentar a NDC de quem vende para poder considerar essa venda como forma de cumprimento do país que compra. É claro que essa abordagem é voluntária e tem que estar autorizada pelas partes, e a discussão são as regras. Como será essa transparência, como é que será essa governança, como será esse acompanhamento robusto? E até agora o que se tem decidido é que existe um painel, né, de revisores que vai propor essas regras. Tá? No artigo 6.4 a 6.6, se trata desse mecanismo que são geração de créditos. Então, as entidades públicas e privadas farão projetos, e esses projetos poderão gerar créditos de carbono, que poderão, então, ser objetos de troca entre duas entidades de países diferentes. E, nessa troca, os países que compram esses créditos poderão usar esses créditos para cumprir sua NDC. E, portanto, no artigo 6.5 diz que, caso esse país que compra esse crédito use para cumprir a sua NDC, o país vendedor, o país hospedeiro desse crédito, não poderá usar também. O que implica, embora não esteja escrito, que quer-se evitar a dupla contagem e quer-se adotar ajustes correspondentes de NDC. Ou seja, da mesma maneira que no 6.2, o que eu vendo vai ser usado para o outro país para cumprir a sua NDC, então, portanto, eu que vendi tenho que aumentar a minha NDC dessa quantidade vendida para que a redução global de emissões não seja afetada.
não haja dupla contagem. O artigo 6.4, que a gente chama o mecanismo do artigo 6.4, que também segue na sua regulamento no 6.6, ele obriga que parte dos recursos dessas trocas desse mecanismo seja tributada, taxada, tá? Para financiar custos de adaptação. É o que a gente chama de share of proceeding. Vocês devem, quem já está familiarizado com o protocolo de Kyoto, já deve estar vendo que esse artigo 6.4 ele segue a lógica do mecanismo de desenvolvimento limpo e de implementação conjunta do protocolo de Kyoto, que se baseava em projetos, em créditos. A diferença é que no protocolo de Kyoto, o MDL, ou CDM, né? O país que vendia não tinha meta, então o ajuste correspondente não haveria necessidade. Para a implementação conjunta, ao contrário. Como os países que vendiam créditos de projeto eram 2 países, tanto quem vendia e comprava tinha metas, você tinha que fazer o ajuste de metas. Muita gente fala que o artigo 6.4 é o mecanismo de desenvolvimento sustentável, o CDS. Tá? Porque o Brasil, quando lançou essa ideia, chamou de CDS, mas não há esse nome de CDS, e não deve ser similar ao MDL, porque o MDL não tem, os países que vendiam não tinham meta. Ele tem muito mais similaridade com a implementação conjunta. Tá? E as regras, como no MDL, para a geração de créditos, elas sairão determinadas pelo órgão gestor do Acordo de Paris. Então, terá toda aquela discussão que tivemos na implementação conjunta MDL, que atividades são elegíveis, como medir o quê? Né? Como é que eu faço um projeto, né? Para geração de crédito, tanto no mercado voluntário, como foi para o protocolo de Kyoto. Tá? Eu tenho uma atividade que tem uma linha de base de emissão, eu vou adotar uma tecnologia, alguma prática, alguma mudança de combustível ou alguma preservação de uma área florestal que vai gerar uma redução das emissões. Então, essa aqui é a ideia do sistema de linha de base de créditos. Tá? Eu tenho que verificar, eu tenho que monitorar essas reduções de emissões, tá? Que vão acontecer, tá? Em relação a uma linha de base, e eu tenho que provar que são adicionais, eu tenho que provar que os recursos para esse projeto, para implementar essa redução, criam adicionalidade, ou seja, sem esses recursos eu não faria essa redução. Então, essa discussão ela permeou o MDL, implementação conjunta, de maneira muito forte, várias formas de medir essa linha de base, de medir essa adicionalidade foram propostas. Isso sempre cria uma incerteza sobre os resultados do projeto, porque eu estou vendendo reduções de emissões que eu espero acontecer caso eu adote algumas práticas, algumas tecnologias. Isso é passível de ter erros de mensuração. Tá? Mas, por isso, para o artigo 6.4, tá? O órgão gestor vai determinar, como determinou para o MDL, implementação conjunta, essas regras. Quero adiantar que a União Europeia está querendo que a gente saia um pouco da metodologia do MDL, de adicionalidade, causalidade econômica, ou seja, eu tenho que provar que sem o recurso da venda desses créditos eu não seria capaz financeiramente de realizar essa redução, para algo mais alinhado com inovação tecnológica. Os projetos seriam elegíveis, projetos que fossem algum tipo de transição tecnológica, algum breakthrough tecnológico, de forma que o mecanismo 6.4 fosse para fazer um startup de novas tecnologias que permitisse esses países que vendem a alavancarem a sua capacidade tecnológica para cumprir sua NDC. Essa discussão está permeando, porque outros assuntos mais importantes, como eu vou colocar aqui, estão ainda
como barreiras à regulamentação. Mas nós vamos ter essa discussão também do que é uma adicionalidade de um projeto que pode ser elegível para o 6.4. Então, há muitas etapas ainda a cumprir para a regulamentação do artigo 6.4, é dele que eu vou falar agora. Mas antes, eu queria esclarecer que a gente fala de um mercado de carbono do artigo 6, mas a gente não tem um mercado de carbono como a gente tem na Europa, como tem na Califórnia, na Coreia, agora na China, no México, onde o regulador define o orçamento de carbono, um limite máximo que alguns setores podem emitir, e desse orçamento ele cria direitos de emissão, licenças de emissão, e aloca uma parte dessas licenças gratuitamente, a outras ele vende. E esses setores regulados eles só podem emitir se conciliarem suas emissões com a quantidade equivalente de direitos de emissões. Esse é o cap and trade. O artigo 6 não cria um cap and trade porque não há um limite de orçamento de carbono. Ao contrário, há um limite de orçamento, há uma proposta de redução de emissão voluntária dos países. Então, os países têm um cap que eles decidiram para si. Claro que o somatório desses caps é o que a gente chama de Overall Mitigation Global Emission. Tá? Que, por exemplo, somando todos os compromissos das NDCs até 2030, a gente já sabe o que os países conjuntamente pretendem reduzir. Tá? Mas não há um orçamento que, ao longo de 2030, vai diminuir à vontade do regulador. Tá? Então, ele tem um cap, que é um cap voluntário, mas não tem os direitos de emissão. O que ele tem são essas trocas do artigo 6.2, em que os países podem, assim, olha, eu vou aumentar a minha NDC e esse aumento de NDC eu vendo para você cumprir a sua. Tá? Então, essa é a ideia do artigo 6. Ele cria mecanismos de mercado, não exatamente um mercado de carbono no sentido de cap and trade. O ajuste correspondente, como eu já falei, está tanto previsto no artigo 6.2 como no 6.5. Então, ambos os mecanismos deveriam ter ajustes correspondentes. O que é esse ajuste correspondente? Eu já expliquei, mas agora talvez essa figura possa ajudar melhor. Esse país aqui tinha essa proposta de redução de emissão, mas resolveu, achou que era vantajoso do ponto de vista econômico e financeiro, vender essa quantidade, seja pelo 6.6 ou seja pelo 6.4, pelo 6.2 de resultados de mitigação, 6.4 créditos, tá? E para esse país aqui. Esse país tinha essa proposta de redução da sua NDC, tá? E achou que não vai poder cumprir, então achou mais barato comprar desse país essa quantidade. Então, esse país comprador vai cumprir sua meta internamente, com insetting, né? E com offsetting comprado desse país. Para não ter dupla contagem, os dois países usarem essa quantidade cinza, esse país vai ter que aumentar o equivalente dessa quantidade cinza, fazendo o ajuste correspondente. Tá? Como é que os mecanismos funcionam? O que é esse resultado internacionalmente transferível? Dois países sentam na mesa e fazem um contrato do famoso ITMO, né? Desses resultados que são transferidos internacionalmente. E, até agora, eles têm que obedecer regras de transparência desses contratos. Estamos discutindo que critérios adicionais de contabilidade e transparência terão que ser esses contratos, mas, por exemplo, a Suíça e o Peru, Suíça e Gana, já se adiantaram e fizeram um contrato de ITMO, aguardando a regulamentação para serem pioneiros nesse processo. Tá? E eles fizeram alguma coisa razoável do ponto de vista do que está estipulado dentro do artigo 6, tá? Eles vão, nesse contrato, definir a quantidade de transferências, né? Que tipos de atividades e de tipo de carbono a Suíça resolveu comprar do Peru. Por exemplo, a Suíça mostrou interesse em comprar do Peru reduções da área florestal. Isso é uma decisão do comprador, tá? E o vendedor pode querer ou não aceitar e fazer o contrato ou não. Tá? Eles vão definir quando a temporalidade
transferências, tá? E a Suíça resolveu exigir do Peru alguns critérios de integridade ambiental, monitoramento, mas as partes são livres para definirem qual é o conteúdo dessa transferência de resultado. O Peru, no caso aqui, só usando o exemplo, ele vai cumprir isso de acordo com a vontade do comprador, se ele resolveu aceitar esse contrato, mas o comprador poderia dizer, olha, eu quero qualquer resultado, eu não estou pouco preocupado de onde vem a origem desse carbono, eu quero que você transfira. Caberá à parte vendedora fazer esforços internos para gerar esses resultados. E a geração desses resultados, simplesmente, ela vai ter que registrar o aumento da sua NDC. Olha, eu vendi para a Suíça 40 milhões de toneladas, que é o caso desse contrato do Peru com a Suíça. Então, eu estou aumentando minha NDC de 40 milhões de toneladas. Tá? Em 2030, o Peru tem que cumprir a sua NDC, essa aumentada. Tá? E, portanto, como está registrado no Acordo de Paris que o Peru aumentou a sua NDC por conta desse contrato, a Suíça, em 2030, também pode usar esses 40 milhões para cumprir a sua NDC. Então, o processo muito simples e baseado em contratos. É claro, como eu falei, há uma discussão dentro, vai acontecer em Glasgow, de quão transparente, que tipo de informações esses contratos devem ter. Há um grupo que acha que tem que ser algo bem detalhado, outro grupo acha que só vai aumentar o custo de transação, que deixaria mais à vontade das partes participantes do contrato. Tá? No 6.4 é diferente, como eu falei, a negociação não são entre países, são entre entidades públicas e privadas de 2 países, então você vai ter milhares de contratos. É por isso que no acordo se tentou dar um pouco mais de segurança à geração desses projetos para que países não comecem a perder controle sobre esses projetos, aumentem suas NDCs, os projetos acabam não cumprindo as suas metas, mas os países são obrigados a fazer ajustes correspondentes, mas os projetos não geram. Então, você cria uma situação de residual claims aí, né? de liabilities. Então, se decidiu que vai ter uma regulamentação de como esses projetos serão verificados e monitorados. Tá? E aí o processo é um pouco mais tortuoso, porque segue mais ou menos aquela ideia que teve no MDL e na implementação conjunta, em que a entidade pública ou privada monta um projeto, credencia esse projeto numa entidade credenciada, auditora independente, a autoridade nacional designada do país, que no caso aqui no Brasil, Itamaraty, aprova ou não esse projeto. Provavelmente a autoridade nacional designada vai determinar alguns critérios de elegibilidade para que projetos ele estaria disposto a credenciar. Tá? A autoridade nacional designada manda esses projetos para o órgão gestor desse mecanismo, né, que vai ser um órgão gestor do Acordo de Paris, que vai fazer também uma verificação e gerar os certificados desse projeto. Só aí poderá haver a comercialização. Tá? E, uma vez havendo a comercialização, tem que haver o ajuste correspondente. Então, a liberdade de contrato é muito menor no 6.4, os custos de transações são muito maiores no 6.4, dado que serão contratos entre várias partes, não somente entre os países signatários. Tá? Essa ideia de ajuste correspondente ela é muito importante porque ela garante que o artigo 6, ele, ao fazer trocas, não havendo dupla contagem, que pelo menos aquelas metas das NDCs serão cumpridas, que aquele overall mitigation global, tá, de emissões será alcançado. Porque se houver dupla contagem, 2 países estão usando a mesma tonelada de carbono para cumprir as suas metas. Isso tem afetado, inclusive, o mercado voluntário. Né? Hoje, se as empresas que têm metas de neutralização compram crédito, por exemplo, do Brasil, e o Brasil não faz ajuste correspondente,
significa que quando o Brasil cumprir sua NDC, está usando esses créditos. E essa empresa que tem uma meta de neutralização está usando também. Então, há uma grande discussão e a definição do ajuste correspondente no artigo 6 vai ser muito importante para modular também o mercado voluntário, porque hoje há uma pressão muito grande que as empresas que dizem que têm uma meta de science-based, que vão ser mais ambiciosas que as próprias NDCs do país, se elas não estiverem comprando crédito com ajuste correspondente, elas não estão cooperando para reduzir as emissões globais, porque essas emissões serão reduzidas necessariamente pela NDC dos países. Então, eu não quero discutir esse assunto, mas esse assunto de ajuste correspondente extrapolou a discussão do artigo 6. Por exemplo, no CORSIA, que é o mercado de aviação civil, os créditos vendidos no mercado voluntário, o CORSIA ele decidiu quais créditos no mercado voluntário ele aceita. Mas ele disse, eu só vou aceitar se houver ajuste correspondente. Então, o CORSIA já colocou essa condição de ajuste correspondente. O artigo 6, pela letra do acordo, deverá colocar esse ajuste correspondente. Isso talvez vai ter um spillover no mercado voluntário também, só para dar importância desse tema de ajuste correspondente. E esse mercado do artigo 6, né, essas trocas, são muito difíceis de estimar, porque a gente não tem ainda as regras, mas a IETA fez, supondo que as regras tivessem ajuste correspondente, fosse tudo da maneira mais íntegra, né, isso poderia gerar, olhando as diferenças de custo de mitigação entre os países, um negócio até 2030 de 50 a 200, de 60 a 160 bilhões de dólares, ou seja, de 6 a 16 bilhões de dólares ano. Tá? Que, olha, o mercado voluntário gera 300 milhões ano. Então, até agora, né? Provavelmente vai aumentar. Mas o tamanho disso, o mercado da Europa gera 10 bilhões ano. Tá? Então, você vai ter um volume de negócios assim, que vai quase que duplicar o volume de negócios de todos os mercados jurisdicionais e voluntários regulados no mundo, tá? Muitas vezes maior que o CORSIA. Tá? E vários estudos já estimam, né, que o artigo 6 pode, inclusive, porque os créditos de florestais são os mais baratos, podem gerar até 2030 30 bilhões para soluções climáticas naturais, e o Brasil teria uns 30% a 40% desses recursos. Tá? Os últimos números, né? Se você obrigar no mercado voluntário ter ajuste correspondente no artigo 6, o crédito de carbono hoje, que está 3, 4 dólares, ele vai passar para 50 dólares em 2030, tá? Ou talvez até 100 dólares em 2030. Então, reparem que o ajuste correspondente ele vai obrigar que os países aumentem suas ambições, tá, para poder vender. Isso vai aumentar o preço do crédito de carbono, vai aumentar o sinal, o incentivo de preço do mercado de carbono e vai tornar mais caro o offset. Tá? Bom, uma grande discussão já que no 6.4 os projetos têm que provar adicionalidade, não precisa ajuste correspondente. São duas coisas totalmente diferentes. A adicionalidade é a integridade que aquele carbono vai realmente ser reduzido, vai realmente ser removido. O ajuste correspondente é para que esse carbono que foi removido, que foi reduzido, não seja contado 2 vezes nas NDCs. São duas questões diferentes. Mas por que eu estou falando isso tão óbvio? Porque o Brasil, infelizmente, o Itamaraty, ele faz essa discussão. Né? Ele diz, não, tem adicionalidade no 6.4, não preciso de ajuste correspondente. Não me pergunte qual é a racionalidade, que eu não sei, não é o Itamaraty desse governo, isso o Brasil já falava isso no governo passado. Tá? O outro ponto é que há também uma discussão, não, mas ajuste correspondente é muito complicado, porque o país, no MDL era simples, bastava você verificar o crédito, a integridade do carbono, e não precisava você discutir que carbono eu posso vender ou não. Porque qual é a grande polêmica do ajuste correspondente? É que os países que forem vender pelo artigo 6, que terão que fazer ajuste correspondente, eles têm que ser muito ciosos de que carbono eles vão vender, porque eles têm que cumprir sua meta. Então, qual o carbono que vale a pena eu vender e qual o carbono que vale a pena eu ficar para cumprir minha meta? E não é só minha meta de 2030, de 35, 40, 50.
Então, eu tenho que ter uma governança, um critério de concessão de ajuste correspondente. Porque, senão, eu estou vendendo ajuste correspondente, vai acontecer que eu não vou ter condições de cumprir minha meta, nem a que eu pedi antes, propus antes, nem a que eu fiz ajuste. Então, há uma discussão, será que os países que são ofertantes, em particular do 6.4, que são países menos desenvolvidos, eles têm condições técnicas de fazer esse tipo de governança? Olha, eles não têm, muitos deles não têm nem inventário nacional e eles têm assistência técnica, né? Então, é importante que a assistência técnica vai continuar, tá? E agora, a parte de contabilidade, que às vezes é colocada como problema, não é problema nenhum, porque hoje os inventários já têm uma conta satélite, não é que haja ajuste correspondente, né, nos inventários nacionais, mas há uma tabela, uma conta satélite das vendas de MDL. Né? No inventário nacional brasileiro tem, olha, está aqui o meu inventário nacional, dessas remissões que eu reduzi, essas aqui eu vendi de MDL. Então, a parte contábil não é difícil, o problema vai ser a governança dos ajustes correspondentes, que eu vou falar um pouco mais à frente. Outra questão que é colocada, em particular, também, de novo, pelo Itamaraty, é que o 6.4 com ajustes correspondentes beneficia as empresas que compram e vendem e prejudica o país. Ao contrário, né? Você vende um crédito, você traz investimento para o país, você traz inovação tecnológica para o país, você gera emprego e gera desenvolvimento tecnológico. Não há nenhuma razão para acreditar que, ao contrário, um país que aumenta voluntariamente a sua meta de NDC, ele não ganha nada em troco. Agora, se ele aumenta para vender crédito de carbonos, ele está sendo financiado pelo aumento de NDC. A ambição dele, a maior ambição dele, está recebendo recursos externos. Não há como ver isso nada de negativo. Tá? E essa governança de ajuste correspondente, esse é o ponto importante. Os países vão ter que decidir alguns critérios para dar ajuste correspondente. É óbvio que o primeiro deles vai ser o preço, né? A que preço me interessa vender? Por exemplo, o Brasil, talvez ele possa dizer, olha, eu tenho condições de cumprir minha NDC de 2030 a $10 por tonelada de carbono, 20. Então, só me interessa vender créditos de carbono que paguem mais do que isso, porque os mais baratos eu vou deixar para cumprir aqui dentro. Eu posso dizer, olha, eu não quero esgotar, mesmo a $30, por causa das minhas NDCs futuras, eu não quero esgotar todo o estoque de opções que eu tenho nesse crédito de carbono. Então, eu posso botar uma restrição quantitativa da oferta. Eu posso determinar que setores são elegíveis. Tá? E eu posso rever essas regras periodicamente à luz das minhas propostas de NDC. Então, eu tenho que criar critérios para a concessão de ajustes correspondentes. Mas, em fazendo ajustes correspondentes, eu estou trazendo recursos externos para o país. Se eu usar essa linha que a Europa está propondo de transição tecnológica, eu posso estar financiando aquele capital inicial para algumas inovações tecnológicas que eu não tenho escala ainda e eu preciso fazer um scaling up. Tá? Então, tem várias motivações para ter um preço de reserva, uma restrição de oferta, que, ao mesmo tempo, me geram recursos e promovem a minha capacidade de, no futuro, ser mais ambicioso, porque eu estou com desenvolvimento tecnológico, eu estou com investimentos em áreas das quais eu não tinha capacidade de financiar, e eu estou financiando com recursos do artigo 6. O Brasil fez todas essas críticas, mas falou, eu faço um período de transição, eu quero que os créditos que não estão no escopo das NDCs não precisem de ajustes correspondentes por um certo período de tempo. Tá? E isso era parece uma coisa óbvia. Se a NDC de um país, você sabe que o Brasil tem um NDC que é economy-wide, né? Agora eles chamam de transversal no Brasil, para poder sair disso, depois eu explico, mas é uma NDC de todos os setores, de todos os gases. Mas a China e a Índia não têm dessa maneira. Eles têm por alguns setores e alguns gases. Tá? Então, vários outros países, a maioria, né?
não tem uma meta economioide, mas que no artigo 4 da convenção, do acordo, desculpa, se diz, olha, o nosso objetivo é ter uma meta economioide, porque senão não vai dar certo, vai ter vazamento, né? Tá? Nesse primeiro fase, tudo bem que a gente não tenha, mas a gente quer que nas fases seguintes vocês todos tenham um economioide em todos os gases. Tá? Então, essa proposta já fere um pouco a integridade do acordo de tentar colocar o que é fora, porque cria um incentivo perverso, né? Então, se está fora, eu não tenho, não preciso fazer as correspondentes, então, cada vez a MNDC será mais narrow, né? Menos gases e menos setores. Então não faz sentido. Mais ainda porque o Brasil está querendo que as metas não sejam, o escopo das metas não sejam mais pelos gases e pelos setores que você elege quando apresenta a sua NDC, mas sim pelas políticas que você adota para reduzir as emissões. Então, vai quebrar mais o mantra do Acordo de Paris, que é a clareza das metas, né? Setores e gases. E ele ainda quer um período suficiente, ainda quer um período de revisão, bastante longo, e um período de revisão para ver depois se vale a pena ou não fazer ajustes correspondentes. Bom, é claro que essa proposta é a proposta em discussão, né, em Glasgow, no qual o Brasil tem pouco apoio, além dos países árabes, com essa proposição. Já foi, nos diálogos informais que acabaram no início do mês, já foi rejeitada pela comunidade, a União Europeia e por outros países, mas é a proposta que está na mesa. Ela vai ser rejeitada ou não, tá? Porque a outra proposta é que tem ajustes correspondentes em todas as trocas. E a segunda proposta é esse período de transição. Tá? Uma outra questão que é muito importante com as questões anteriores de transparência, time frame, etc., é que, como os países têm metas para 2025 e 2030, e outros países só têm para 2030, eles não têm a trajetória de carbono. Eles têm a meta que eles vão cumprir em 2025 e 2030, ou alguns só em 2030, a maioria. Tá? Mas como é que eles vão vender? Só vendem tudo em 2030? Só vendem tudo para quem tem meta em 2026 e 2025? Ou eles vão ter que definir uma trajetória de cumprimento das metas, com base nessa trajetória, define o orçamento de carbono e calcula a redução anual. Então, há uma discussão muito importante para viabilizar ajustes correspondentes, é como eu calculo as reduções anuais, porque até agora todo mundo deu reduções pontuais, pontos do tempo. Tá? Isso também, do ponto de vista técnico, não é nada complicado, mas o Brasil está colocando uma certa tensão nessa discussão. Tá? Obviamente que os países, quando definiram metas em pontos do ano, eles não decidiram como é essa trajetória, e eles vão tender a colocar essa trajetória que seja mais favorável para as trocas deles. Tá? Obviamente que isso vai acontecer, mas não tem como fugir disso, dadas as metas voluntárias. Bom, um problema que está muito associado a ajustes correspondentes são os MDLs. Os MDLs não tinham ajustes correspondentes. Então, você tem quase 1 milhão de toneladas de MDLs que o Brasil quer carregar, e né, aí o Brasil não está sozinho, tá? Para o 6.4. Então, há várias opções: comprar esses MDLs, revê-los à luz dos novos padrões do 6.4, ou não aceitá-los, ou aceitá-los integralmente. Tá? Há alguns países da América Latina e da Europa se juntaram e criaram princípios de São José em Madrid. Tá? Esses países incluem principais ofertantes: Peru, Colômbia, Costa Rica, os países da Europa, etc. E eles disseram que não vão carregar MDL e só vão vender no artigo 6 com ajustes correspondentes. Então, o que eu quero dizer com isso é que, como o Brasil não está alinhado ao princípio de São José, e os nossos competidores, futuros ofertantes e futuros compradores, já disseram, independente do que vai acontecer no artigo 6, não vamos carregar MDL, não vamos deixar de fazer ajustes correspondentes. Então, mesmo que passe
ao período de transição proposto para o Brasil, os principais mercados não vão comprar sem ajustes correspondentes. Então, isso é um ponto importante para falar. Tanto no 6.4, há esse princípio de que as vendas no 6.4, parte delas, o país que vende ajusta sua NDC do valor total, mas quem compra ajusta por um valor a menor, para que essa diferença menor faça que as emissões globais aumentem, as reduções das emissões globais aumentem. Porque eu que vendi 10, ajusto 10, mas quem comprou só pode usar 8. E, mais ainda, 10, 15% das trocas serão tributadas para financiamento em adaptação e para a gestão do mecanismo 6.4. O Brasil, desse ponto de vista, está correto e está com muita gente do seu lado, propondo que esse financiamento e essa dedução, né, das trocas são tão importantes que deveriam estar no 6.2. Embora não apareçam na letra do acordo, há um pleito, e parece que será um pleito vitorioso, que esses dois princípios também se apliquem ao 6.2. Como eu coloquei, o princípio de São José já define uma regra de mercado independente da regulação que vai acontecer do acordo em Glasgow. Já há várias iniciativas de ITMO, o CORSIA já ajuda dupla contagem e o mercado voluntário já pensa em dupla contagem. Então, embora o Brasil, mesmo que passe um período de transição, eu duvido, mas que venha a passar, e o Brasil não resolva fazer ajuste correspondente, qualquer país que não faça esse ajuste correspondente, não vai encontrar mercado. Tá? Ele pode até gerar muitos créditos de maneira muito fácil, mas não vai vender. E estaria desperdiçando suas vantagens competitivas, além de prejudicar a reputação do país, a sua integridade climática como protagonista da convenção e até a sua participação em acordos privados multilaterais. Então, do ponto de vista econômico, mesmo que o ajuste correspondente não seja obrigatório, ele, do ponto de vista econômico, ele é muito importante para que financeiramente você encontre mercados. Tá? E, por último, eu queria falar, olha, independente do que vai acontecer em Glasgow e quando vai acontecer a regulamentação, nós temos que nos capacitar para fazer artigo 6. Não tem como o Brasil participar de um mercado de carbono sem uma governança climática. Ninguém vai comprar de um país sem governança climática nada e que ele se sinta que está comprando um papel perigoso, né? No termo aí, mico, né? Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma força de tarefa de implementação do artigo 6, que inclui o setor privado, capitaneado pelo governo, mas inclui o setor privado e a sociedade civil, onde nós vamos definir prioridade de projetos e programas que serão usados para tanto o 6.4 e o 6.2 e que critérios de concessão. Tá? Nós temos que ter um sistema nacional de offset, onde todos os créditos que vão para o mercado voluntário, para o artigo 6, para o CORSIA, terão que estar dentro de um sistema de registro, como está previsto de maneira um pouco ainda ruim no PL 528, tá? Para que a gente tenha transparência, que evite dupla contagem na venda de crédito. Porque o mesmo crédito que vai para o artigo 6, ele pode, se não for aceito no artigo 6, ser aceito no mercado voluntário ou no CORSIA. Então, nós temos que ter um sistema nacional de offset que dê para a gente um grau de transparência adicional nos créditos feitos no Brasil. Nós temos que ter um sistema nacional de relato, mas um corporativo, organizacional. Não é o dos inventários nacionais. Nós temos que ter, a partir de um certo nível de emissão, fontes teriam que estar apresentando um sistema de relato. Se não tiver isso, o Peru só fez o acordo com a Suíça porque montou um sistema de relato. A Colômbia e o México estão montando um sistema de relato para vender no artigo 6. Você não vai conseguir que alguém compre algo de você se você não tiver, principalmente no 6.4, um bom sistema de relato. Nós temos que rever as nossas linhas de base do Sistema Nacional de Rede. Se a gente quiser ganhar mercado de crédito florestal, principalmente de conservação, de atividade de rede, que é conservação, não de remoção, restauração, mas de conservação, tá? A gente tem que ter um sistema de rede jurisdicional que seja muito mais sofisticado que nós temos agora. E, por último, a gente tem que ter um mercado nacional, jurisdicional, de direitos de emissões no país. Isso vai ajudar até a precificação, a entender que preços o Brasil precisa ter para alcançar suas próprias metas e que preços ele pode praticar nos mercados internacionais. Bom,
eu peço desculpas se eu tomei muito tempo. São esses os pontos que eu gostaria de discutir com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. A gente só não te desculpa porque não tem por que pedir desculpa. Exatamente. Acho que a apresentação ela foi muito, muito esclarecedora. Eu acho que ela foi fácil de ser acompanhada tanto para quem não tem intimidade com o assunto, e foi boa também para quem já tem alguma familiaridade, para confirmar e ampliar o conhecimento sobre a matéria. Muito feliz com isso. Eu vou passar, acho que pelo tempo, acho que a gente já... Talvez foi tão abrangente a apresentação que a gente talvez já tenha... Muitas perguntas que estavam na cabeça de algumas pessoas já tenham sido respondidas. Eu vou passar aqui a uma pergunta do nosso head do Comitê de Oil and Gas, o Carlos Peixoto. Eu vou ler a pergunta dele. Ele diz que algumas grandes empresas do setor de óleo e gás já estão incluindo em seus modelos financeiros os custos dos créditos de carbono que deverão ter que assumir para continuar no negócio, mesmo durante a transição para o net zero. E ele pergunta, o senhor antecipa uma pressão muito grande na precificação dos certificados de carbono? Nas suas análises, qual o custo do crédito de carbono no médio prazo? Eu acho que eu ia aproveitar, Guilherme, para completar a pergunta, posso, professor? Porque justamente isso, acho que o senhor tem muito mais conhecimento que nós, tem muitas iniciativas de precificação, né? Parece que mais de 50, né? Pelo que eu me recordo. Então, se o senhor também puder nos dar uma visão geral para a gente entender, eu agradeço bastante. Vamos separar, né, o que é direito de emissão e crédito de carbono, né? Por exemplo, na Europa, nos mercados regulados, o regulador define aquele orçamento de carbono, direito de emissão, os órgãos, as entidades participantes compram. Na Europa é aberto, por isso que o preço da Europa está subindo muito, porque o Banco Safra vai lançar aí um fundo de AUS, né, que são certificados do UTS, porque você pode ir lá comprar. E outros mercados são fechados. Mas esses direitos de emissões, eles têm uma quantidade, a oferta é dada. Crédito de carbono é o contrário. Se eu tenho um projeto e eu provei que eu tenho adicionalidade, ou seja, que eu preciso desse recurso para reduzir essas emissões, eu vou gerando. Né? Essa oferta é tão grande que hoje só 50% dos ofertantes conseguiram vender. Existem 50% de créditos que não foram vendidos ainda. Tá? E não foram vendidos, uns já estão muito velhos, então o MRV já está ultrapassado, então não tem mais interesse, mesmo que o mercado venha a crescer, eles vão ter que refazer sua verificação. Tá? E tem uma outra questão, no mercado de voluntário, ele é de contrato direto, ele tem alguns pregões eletrônicos, mas boa parte é sobre o balcão, é de balcão. Tá? Há uma força-tarefa internacional que está querendo unificar os critérios de padrão. Você tem, eu diria, 100 tipos de padrões de certificação. Agora, 6 empresas dominam isso, dominam 80%, né? 3 europeias e 3 americanas. Agora tem uma chinesa que vai dominar e uma coreana. Tá? Mas esses padrões, esses grandes estão querendo harmonizar para separar o que é a integridade do carbono, a redução, dos outros atributos. Por exemplo, tem empresas que só querem projetos de biodiversidade, porque querem dizer que o seu offset não está só reduzindo a emissão dele, mas protegendo a biodiversidade. Tem empresas que não querem saber de biodiversidade, porque isso dá problema, pega fogo na floresta, comunidades indígenas, só quer redução de eficiência energética, porque não tem problema de permanência e vazamento menor. Então, esse mercado, além disso, ele tem clivagens. Né? Eles estão querendo, ao contrário, para dar liquidez ao mercado, aqui tem um carbono e tem um atributo. Você compra o carbono e compra o atributo. Tá? Não dá para explicar como é que vai funcionar isso, porque nem eles sabem, mas vão tentar fazer isso. Talvez essa nova
esse marketplace em Singapura possa tentar fazer isso. Tá? E o ajuste correspondente. Essa é uma questão que vai ter um crédito de carbono que o país desse projeto vai dizer, olha, se vender esse crédito, eu aumento o BNDC do equivalente, como já fazem por Corsia. E outro que vai dizer que não. Aí a empresa que comprar vai poder dizer, se eu comprei com ajuste correspondente, eu ajudei a diminuir as emissões globais, porque eu fiz aquele país diminuir, porque o que interessa é o país diminuir. Tá? Porque a empresa vai... As emissões do país são top-down, né? Olha, assim, quanto de combustível foi gasto? Se esse combustível for reduzido por uma política nacional ou por um crédito, vai aparecer no inventário nacional como redução. Tá? E vai ter, então, quem comprar sem ajuste correspondente vai dizer assim, eu financei a NDC do país. Quem comprar com ajuste correspondente vai poder dizer, eu aumentei a ambição do país e, portanto, eu estou na reta de 1,5 graus. O meu offset é science-based. Sem ajuste correspondente, o meu offset não é science-based. Tá? Então, você vai ter preços diferentes. Né? Ajuste correspondente talvez custe $20. O carbono custa 10, você quer ajuste correspondente $20. Eu mostrei um números aqui muito rápido logo no início, que quando você entra, a Trove Research, pela University College, onde eu estudei, né? Tem lá um centro agora de mudanças globais, eles fizeram um estudo tentando dizer assim, ó, se houver ajuste correspondente, né, que tipo de carbonos... Por exemplo, o Brasil não vai vender muito menos do que venderia sem ajuste correspondente. Tá? Então, eles estimam, com ajuste correspondente, que o preço, em 10 anos, passa de 3 para 50. E em 2050, para 100, 150. O que é bom, porque esse é o custo social do carbono. Né? Não tem como a gente chegar em 2050 com 80% de redução, ou 100%, dependendo do que o IPCC vai dizer agora, se o carbono não tiver 100, 150, a não ser que esteja um breakthrough tecnológico fabuloso. E aí o mercado de carbono desaparece, porque aí todo mundo reduz e não vai precisar de comprar offset. Mas é muito promissor o mercado de carbono, mas ele vai ser para o mercado voluntário, vai ser para o artigo 6, vai ser para o Corsia, e os mercados jurisdicionais regulados, parte deles também, 10%, 15%, pode ser usado com offset. Eu não sei se eu respondi. Acho que sim. Acho que talvez mais uma ou duas perguntas por conta do tempo. Eu teria uma pergunta que é, em que medida, assim, alguma experiência brasileira digna de nota nesse ambiente de mercado verde que possa ser destacada como alguma experiência mesmo que o país esteja tendo e que possa orientar alguma espécie de regulação nacional. Não sei se haveria algum diálogo com o que tem sido feito com RenovaBio ou se essa experiência é algo completamente paralelo, independente. Qual é a sua visão da experiência nacional nesse mercado verde? Olha, no mercado regulado, que o RenovaBio é um mercado jurisdicional, né? Quer dizer, ele só serve para o Brasil, para a meta brasileira, com regras brasileiras, não tem nada a ver com a NFCC, mas ajuda o Brasil a cumprir sua NDC. Mas o RenovaBio é um mercado de metas relativas. Ele não determina o orçamento de carbono, mas uma intensidade de carbono. Tá? Isso é bom, porque dá um desenvolvimento tecnológico, mas se o consumo de combustível crescer muito por alguma outra razão, as emissões vão crescer. Menos porque vão ter menos emissões por unidade de consumo. Mas nada garante que o efeito escala seja maior que o efeito intensidade. Tá? No PL 528, aqui que nós estamos tramitando no Congresso Nacional, há uma proposta de um mercado regulado. Eu estou trabalhando com o CEBEDES, né, para a redação um substitutivo para esse PL, na qual a gente vai trazer toda a experiência do PNR e a experiência do último ano, que o CEBEDES fez vários seminários e tem várias notas técnicas sobre como funcionaria o mercado regulado no Brasil, ouvindo, né, os regulados, né? Menos Brasília e mais os regulados. Né? E tem lá os princípios, né, desse mercado, e o Brasil teria inúmeras vantagens de fazer esse mercado, até do ponto de vista de competitividade, porque daria uma sinalização
para a economia brasileira, que a trajetória de baixo carbono do Brasil na indústria continuaria acontecendo. E isso protegeria até o Brasil dessa famigerada ideia de border adjustment, né? de ajustes de fronteira, que vai acontecer, a Comunidade Europeia e os Estados Unidos vão adotar ajustes de fronteira nas importações, ou seja, a regra as empresas europeias estão no mercado regulado da Comunidade Europeia, quem quiser vender agora vai ter que cumprir as mesmas regras como se estivesse participando desse mercado. Como isso vai ser feito é uma longa história, é difícil fazer, mas isso está em pauta, faz parte do Green Deal da Europa e do Green Deal dos Estados Unidos. Se você tiver um mercado de carbono, você já ameniza isso. Então, tem várias vantagens você ter um mercado nacional. E o Brasil já tem conhecimento suficiente de como esse mercado poderia funcionar. Só falta a vontade política de fazer implementar. Quase que aconteceu ano passado por esse Ministério da Economia. Mas aí acabou não acontecendo. Vamos ver se com esse PL acontece. Eu tenho mais duas perguntas aqui de alguns membros da Câmara, que aí eu acho que a gente pode, apesar de ter extrapolado um pouco o tempo. Primeiro, Lidiane Ferreira pergunta sobre o California Tropical Forest Standard. Se o senhor acredita que o Brasil pode ganhar com isso, com esse mercado California Tropical Standard? Essa é aquela ideia, né? Um mercado regulado, né? Da Califórnia, como é o da Europa e tudo, eles permitem, da Califórnia, 8% das emissões, eu não preciso comprar direitos de emissões, eu posso comprar fora do mercado offset. E eles criam regras. Que padrão é esse? Então, eles criaram padrões para florestas tropicais de países fora dos Estados Unidos, porque até agora, no mercado Califórnia, só pode dentro dos Estados Unidos. Tá? Nenhum país permite você comprar crédito fora. A Europa permitiu o MDL, tá? Mas não permite mais. Aí a Califórnia assim, não, eu vou criar agora, eu vou deixar que uma parte desses 8% possam vir de florestas tropicais. Isso até o Earth Innovation participou muito disso, do Daniel Nepstad, para poder viabilizar esse protocolo. Só que não passou politicamente ainda na legislação da Califórnia. Se vier a passar, os créditos vão ter que obedecer esse protocolo, tá? E poderão vender. Agora, lembrando, somente o mercado da Califórnia são 4 bilhões anos. 8% pode ser de offset. Tá? Então, são 320 milhões, que é grande, é maior que o mercado voluntário todo. Né? Mas desses 320, talvez um terço possa vir de florestas tropicais. E já é um grande fonte de financiamento. Sim, e o Brasil não tem dúvida alguma. Isso foi feito para o Brasil. Tá? Se passar, isso será muito importante. Se eles vão exigir ajuste correspondente, não sei, mas isso será uma fonte importante. Mas ainda não está decidido. E última pergunta do Oscar Graçacoto, do Graçacoto Advogados. O Brasil possui peculiaridades em relação a outros países, como mega biodiversidade, matriz energética relativamente limpa, alto grau de desmatamento, que pode ser reduzido a custos reduzidos em termos relativos. E a pergunta: qual seria a melhor forma de usufruir as vantagens do mercado de carbono, do mercado de crédito de carbono? O REDD+ seria um mecanismo válido? Primeiro, um abraço, amigo Oscar. Obrigado pela pergunta também. Olha, o REDD+, a gente fala de atividade REDD, que é atividade de conservação, né? E redução de degradação. Né? Então, não é remoção, desmatamento evitado, né? Degradação evitada. Mas o artigo 5 do Acordo de Paris tem o pagamento por resultado, que não é o crédito. O crédito de carbono é emissões que eu vou reduzir. Pagamento por resultado é emissões que eu já reduzi. Eu, particularmente, acho que para atividades de REDD, pagamentos por resultados, que é o artigo 5 do Acordo de Paris, é muito importante, que é o Fundo Amazônia. Fundo Amazônia. Tá? Hoje, então, nós teríamos uma capacidade enorme de alavancar recursos para o Fundo Amazônia, porque todo mundo quer proteger a Amazônia, então quer proteger, está aqui, traga recursos para cá. Tá?
O Ministério do Meio Ambiente ensaiou alguma coisa nesse sentido, mas ele faz uma confusão danada, não respeita a lei de PSA. Eu não vou discutir isso, mas eu acho pagamentos por resultado. Acredita-se que vai ter mais recursos para pagamento de resultado, porque isso não implica em crédito de carbono, e sim pagamentos por serviços de proteção. Eu estou vendendo proteção da floresta, que tem um co-benefício, que é a mudança climática, que é reduzir. Tá? Isso eu acho que o Brasil, nós estamos numa posição muito privilegiada para conseguir recursos. Agora, se a gente quiser gerar créditos, nós vamos ter que mudar o nosso sistema de rede jurisdicional, vamos colocar ele um pouco mais sofisticado, tá? Para evitar vazamento, porque não adianta. Qual é o problema que quem não quer comprar crédito de carbono? Você me vende um crédito de carbono, pega esse dinheiro e desmata em outro lugar e planta soja. Entendeu? Então, eu tenho que garantir que não haja vazamento. Tá? Permanência, você faz um buffer. Se você colocar um buffer para vazamento também, você me prometeu vender 10, eu só vou usar 2, aí o preço vai ficar inviável, aí também não vai se sustentar. Eu tenho que ter um sistema de transparência e de contabilidade que evite esses custos financeiros da atividade de rede. Tá? O Brasil avançou muito no rede jurisdicional também, como tudo, deu uma parada. E se perguntar das experiências, o Brasil é pioneiro no sistema de rede. O Brasil, com o Fundo Amazônia e com a Estratégia Nacional de Rede, e com o InfraHub do Brasil, o Brasil era um líder nessa área. Ele não soube aproveitar, desperdiçou essa oportunidade e agora fica querendo vender hot air em cima disso. Né? Professor, obrigado. Acho que, pelo tempo, a gente fica aqui com as perguntas e com um grande agradecimento pela Câmara, pelo Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, da sua participação nesse evento. Acho que foi uma troca muito, muito enriquecedora para todos que participaram aqui, um privilégio nosso. Né, Bianca? Com certeza, um grande privilégio. Aprendemos mais. Esperamos contar com o professor outras vezes, professor. Eu que agradeço. Eu só peço perdão, o tempo era muito longo, eu talvez tenha comido um pouco das perguntas. Próxima vez a gente vai reservar 2 horas, né, Guilherme? A gente já... você toma cuidado, eu falo 2 horas. Uma delícia. Mas parabenizo esses eventos, são muito importantes. Muito obrigado pelas perguntas e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou sempre à disposição. Excelente, muito obrigado. E a todos. A todos que nos ouviram aí. Muito obrigado pela participação dos ouvintes. Bom dia, um abraço. Bom dia, gente. Um abraço, um bom dia a todos.